Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido os que puderem estar de pé para lermos a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Versículo 12 e 13. Nós vamos ler esses dois versículos por enquanto, depois nós vamos ler mais alguns aqui para a nossa edificação nessa noite, né? A lâmpada atrás aí, ó. Glória a Deus, né? Ajuda o Patrick aí, ó. Aqui tem que ser uma igreja de bereanos. Todos têm que acompanhar para ver se o pastor está lendo o que está na Bíblia mesmo e está pregando o que está na Bíblia. 2, versículo 12 e 13. Não, mas depois vou chegar em casa, vou pegar, vou ler a carta todinha, estudar durante a semana a carta toda, né? Que já vai ser uma bênção. Isso aí. Agora todos encontraram, né? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que eu faça. Trabalhe com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Amém? Senhor, que o Senhor possa nos abençoar por meio dessa palavra, que o Teu Espírito possa trabalhar no nosso coração, na nossa mente, para compreendê-la e aceitá-la, que o Teu poder possa agir, Senhor Deus, transformando, mudando, Senhor Deus, o nosso caráter, nos fazendo, Senhor Deus, crescer espiritualmente como servo do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, tema da mensagem para nós, o título da mensagem é: trabalhem com afinco a vossa salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Então veja bem o que Deus quer falar conosco hoje, né? Deus está querendo falar da necessidade que nós temos de trabalhar a nossa salvação, ou seja, a salvação que Deus nos concedeu. Nós precisamos trabalhar com afinco essa salvação. E trabalhar essa salvação de que forma? O título já diz, né? Obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus com reverência. Não é simplesmente uma obediência mecânica, mas é uma obediência com reverência, sabendo de quem nós estamos servindo e quem está falando conosco e quem está nos orientando.
e a quem nós vamos ter que dar contas um dia. Então, por isso, nós precisamos trabalhar essa salvação em nós, e trabalhar com reverência e temor. A igreja dos Filipenses, que é a igreja que estava situada na cidade de Filipos, que era uma cidade que pertencia à província romana, na região da Macedônia. Foi a primeira igreja da Europa. Quem fundou essa igreja? O apóstolo Paulo. Os irmãos vão lembrar dessa passagem, quando o apóstolo Paulo, ele foi convocado por Deus para pregar o evangelho na Macedônia, e ele foi convocado através de uma visão que ele teve. Ele estava tentando ir para uma região pregar o evangelho, e o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para aquela região, e naquela mesma noite o Senhor deu uma visão para Paulo a respeito de um homem, e esse homem era o homem da Macedônia, e esse homem da Macedônia estava pedindo ajuda. E Paulo então entendeu que era um chamado de Deus para levar o evangelho para aquela região. E ele, como obediente ao Senhor, e a sua vocação não podia ser diferente, ele obedeceu imediatamente ao chamado de Deus. E ele foi então para essa região para pregar a palavra. Foi exatamente nessa região, os irmãos vão lembrar, que ele alcançou uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, e ele alcançou aquela mulher, ela foi batizada. Depois ele está caminhando. Os irmãos vão lembrar de um episódio também que acontece. De repente uma jovem começa a seguir aqueles homens de Deus, e aquela jovem tinha um espírito de adivinhação, e aquele espírito de adivinhação era usado algumas pessoas daquela cidade, que era uma cidade extremamente idólatra, para atrair as pessoas, e eles fabricavam ali os seus ídolos relacionados aos deuses daquela cidade. E aquela jovem, de certa forma, era ali alguém que atraía a multidão com o seu suposto dom de adivinhação. Não é diferente nos nossos dias. Quantas pessoas vão atrás de adivinhos? Quantas pessoas vão atrás de pessoas para que possam jogar vez da sorte, usar os mecanismos que cada um utiliza na sua crença, para saber, para adivinhar o futuro. E muitas vezes as pessoas estão exatamente fazendo aquilo que essa jovem estava fazendo. Ela tinha um espírito de adivinhação. E é interessante que esse espírito estava dizendo a verdade. Veja bem, nem só porque alguém está dizendo a verdade quer dizer que é espírito do bem, porque até o espírito da mentira também fala a verdade. E aquele espírito começou a falar com aqueles homens que eles eram homens de Deus, e de fato eles eram homens de Deus. Mas Paulo estava cheio do Espírito Santo, e Paulo teve discernimento de que aquela mulher, aquela jovem não estava falando de si mesma, mas havia um espírito imundo que estava atuando, escravizando aquela jovem. Paulo, cheio do Espírito Santo de autoridade, ele repreende aquele espírito e manda assim: em nome de Jesus, saia dela. E aquela jovem foi liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse Jesus que nós servimos, esse Jesus que nós adoramos, esse Jesus que um dia alcançou a nossa vida, é um Jesus que continua libertando almas ainda hoje. Pessoas escravizadas, enganadas por espírito do engano, têm tido a oportunidade de ter um encontro com Jesus e de experimentar o poder libertador do Senhor Jesus. Quantas pessoas foram alcançadas e hoje já não são mais escravas do mal, já servem ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante que acontece algo também ali. O Senhor alcança aquela jovem, mas aquilo traz uma consequência para os apóstolos, e não foi uma coisa boa, porque eles foram presos exatamente por aquilo que eles fizeram, porque aquela jovem dava lucro para os seus senhores.
e foi um prejuízo financeiro. Então eles arrumaram um jeito e prenderam os servos de Deus, jogaram no calabouço. Mas havia um propósito de Deus. Eles apanharam, eles foram chicoteados, mas tudo isso fazia plano de Deus, tudo isso estava nos propósitos de Deus. Às vezes nós não entendemos por que Deus nos permite entrar por caminhos difíceis, por que Deus nos permite sofrer muitas das vezes e até ser perseguido por aqueles que são contra nós. Mas muitas das vezes Deus está trabalhando no momento em que nós não estamos entendendo como, mas Ele está fazendo, Ele está agindo, e Ele quer agir em nossa vida e através da nossa vida, para que através do nosso testemunho outros sejam alcançados. Mas qual que era o projeto de Deus ali? O projeto de Deus é que havia um carcereiro. Aquele carcereiro estava no plano de Deus de ser alcançado naquele dia, naquela noite. Os discípulos estavam presos, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, cantando louvores, e de repente o Senhor abriu as correntes, quebraram as correntes, soltou ali aqueles presos, e aquela foi uma oportunidade do Senhor Jesus alcançar aquele carcereiro e toda a sua casa. E diz a palavra do Senhor, Paulo deu, aquele carcereiro estava desesperado com aquela situação, com medo que poderia acontecer com ele, a punição que ele poderia receber, porque os presos estavam soltos. E Paulo disse: ao crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. E ele creu no Senhor Jesus, e naquela noite, meus irmãos, aquela família pôde ouvir o Evangelho através da vida de Paulo. E o que aconteceu? Aquela casa foi alcançada. Então os irmãos lembram que foi assim que começou a igreja nessa região. O trabalho foi árduo. Na verdade, meus irmãos, levar o Evangelho, praticar o Evangelho, viver o Evangelho, pregar o Evangelho é um trabalho árduo, não é fácil. Requer das nossas vidas dedicação, requer da nossa vida zelo, requer da nossa vida perseverança, requer da nossa vida testemunho, confiança. Anos depois, Paulo estava preso, e ele agora recebe algumas notícias dessa igreja, e as notícias que ele recebe dessa igreja que havia alguns problemas sérios acontecendo ali, problemas com ensinos que eram falsos, problemas com algumas lideranças que não estavam aceitando Paulo. Então Paulo agora se vê motivado a escrever essa carta para corrigir e para advertir a igreja desses problemas que estava acontecendo, e ele aproveita a ocasião também para agradecer àquela igreja, porque no momento que ele precisou, aquela igreja ajudou Paulo financeiramente, movida pelo amor, pelo zelo, socorreu Paulo financeiramente. E Paulo agora aproveita a ocasião para agradecer à igreja pela oferta que aquela igreja enviou para Paulo. Meus irmãos, a carta, ela fala, na verdade, de algumas características que devem marcar a vida dos seguidores de Jesus, e entre elas são a confiança. A confiança deve ser uma das características daqueles que seguem ao Senhor Jesus. Outra característica, a alegria. Essa carta é chamada a carta da alegria. Alegria deve ser algo também que marque a vida dos seguidores do Senhor Jesus. O amor cristão, a firmeza, tudo isso deve ser qualidades que devem fazer parte da nossa vida, como seguidores de Jesus, como cristãos. Mas acima de tudo, nós devemos aprender com o Senhor Jesus a humildade e a obediência a Deus, porque em tudo o Senhor Jesus se demonstrou e nos ensinou como é ser humilde. Sendo Deus, Ele aceitou vir aqui e viver aqui
experimentar uma vida de homem, de sofrimento, de perseguição, de dor, de fome, de traição e tantas outras coisas que nós enfrentamos, que está relacionada às nossas próprias limitações. Jesus vem aqui e Ele enfrenta todas as coisas como homem. Ele se humilha e Ele é obediente até a morte de cruz. Ele vai até o final, porque tudo fazia plano de um resgate de Deus para a humanidade. E Ele demonstrou a obediência, obedeceu a lei em tudo que foi exigido, cumpriu a lei, cumpriu todas as exigências para que nós pudéssemos ser alcançados pela maravilhosa graça de Deus. E Ele nos ensinou então a viver uma vida de humildade e de obediência a Deus. O capítulo 1 dessa carta, Paulo já começa fazendo uma oração pela igreja. E nessa oração pela igreja, irmãos, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção em algo que Paulo menciona nessa oração, e que é fundamental e é muito importante para nós. Paulo vai dizer nessa oração da certeza que ele tinha de que aquele que começou a boa obra na vida daqueles cristãos era o mesmo que iria aperfeiçoar essa obra até o dia de Cristo. Glória ao Senhor Jesus. Essa tem que ser a nossa esperança, essa tem que ser a nossa certeza, essa tem que ser a nossa confiança. Aquele que começou em nós a boa obra, o Espírito Santo haverá de aperfeiçoar em nós essa obra até o dia da vinda de Cristo. Então, irmãos, quando nós estamos aqui ouvindo o Evangelho, a pregação do Evangelho, uma palavra de advertência, uma palavra de exortação, uma palavra de confronto, o que está acontecendo? O Espírito Santo está agindo em nós para nos levar ao aperfeiçoamento, à maturidade na vida cristã. É isso que o Senhor quer fazer em nós, em cada um de nós, na vida da igreja. Em seguida, ele exorta a igreja ao amor fraternal, à perseverança, à humildade e à santidade. Ele traz essa exortação para a igreja: seja humilde, tenha amor entre os irmãos, o amor fraternal, o amor sincero entre os irmãos, viva uma vida de santidade, ou seja, portar de maneira digna do Evangelho. É isso que Paulo está falando com aquela igreja. Não se deixam vencer pelos que se opõem, não se deixam vencer pelos ensinos contrários, não se deixa vencer pelas perseguições, pelo sofrimento, pela fraqueza humana. Aquele que em vós começou a boa obra há de fortalecer cada um de nós. Isso é maravilhoso. E ele segue dizendo: não espanteis os que resistem, para eles é indício de perdição. E ele vai dizer assim: olha, alguns vão resistir. Alguns vão resistir. Sempre existiu aqueles que resistem ao Evangelho, sempre existiu aquele que se opõe à verdade, sempre existiu aqueles que vão nos tentar perseguir, aqueles que estão no caminho da verdade. Mas aqueles que resistem à verdade, diz Paulo, é indício da perdição que está sobre eles. Mas para vós, diz Paulo vai dizendo: não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos, pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nesta luta, diz Paulo. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Que coisa gloriosa! Paulo está trazendo aqui uma palavra de incentivo para a igreja, dizendo assim: vocês sabem da minha luta, olha como que eu sofri no passado, e a minha luta ainda não acabou, e nós estamos juntos nesta batalha, nós estamos juntos nesta luta. Então não deve-se temer aqueles que se opõem a vocês.
Não devem temer. Por quê? Porque vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Sabe o que isso significa para nós? Nós recebemos o privilégio não apenas de crer em Cristo, porque a graça de Deus nos alcançou e deu em nós e colocou em nós a fé, a condição de crer em Cristo. Mas não apenas isso, a graça de Deus também nos deu a condição de sofrer por amor a Cristo, de padecer por amor a Cristo. A vida cristã não é uma vida de mar de rosa, nunca foi. Nunca foi. A vida cristã tem os seus problemas, tem as suas lutas, tem as suas provações. A palavra de Deus: se não estranhamente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecestes. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes um pouquinho do sofrimento de Cristo. Então veja bem que os apóstolos entenderam que o fato de sofrer por causa do Evangelho ainda assim deveria ser motivo de alegria. Por quê? Porque estavam adorando ao Senhor com seus próprios sofrimentos por causa do Evangelho, e não motivo de murmuração, não motivo de reclamação. Quantas pessoas murmuram porque as coisas não estão indo bem, reclamam porque as coisas estão dando errado. Senhor, eu estou servindo ao Senhor, as coisas estão apertando, o caminho está estreitando mais, estou sendo perseguido. Meus irmãos, isso faz parte da vida cristã, é o Evangelho. O Evangelho nos ensina e nos mostra que essa foi a realidade dos cristãos, será sempre a realidade dos cristãos, mas com uma diferença: nós temos uma certeza e uma convicção de que nós não somos deste mundo. O Senhor está trabalhando em nós para uma realidade superior a essa que nós conhecemos, e vamos chegar lá em nome de Jesus. Não vamos ficar para trás, não vamos morrer no deserto, nós vamos avançar pela fé em Cristo Jesus, porque aquele que em nós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Chegamos ao momento em que Paulo traz aqui aquela palavra que nós lemos lá no início, no Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao 15. Trabalhem com afinco a salvação. Então isso é a exortação do Senhor para nós: trabalhem com afinco a salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem o que é do agrado dele. Olha que coisa gloriosa. Paulo está falando assim: olha, é Deus, em outras versões aparece assim: é Deus que opera tanto o querer como o efetuar. Aqui nessa versão traz uma explicação um pouco mais clara, ou seja, é Deus que está agindo em vocês, para que vocês tenham o desejo. Meus irmãos, é o agir do Espírito Santo que nos dá desejo de buscar ao Senhor, que nos dá desejo de santificar, que nos dá desejo de mudar. E isso é uma ação de Deus em nós, para operar em nós a salvação. Então o Senhor agindo em vocês, dando-lhe o desejo e o poder e a condição para que vocês possam fazer aquilo que é do agrado dele. Então Deus nos dá a condição. Deus não coloca só o desejo em nós, Deus não estimula somente o nosso desejo, mas Ele nos dá poder para realizar. Então fazer a vontade do Senhor, Deus nos dá poder para fazer. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Veja bem, a palavra do Senhor não está dizendo que é Deus que crê por nós, a palavra do Senhor não está dizendo que é Deus que realiza por nós, ou não, Ele está dizendo que é Ele que nos capacita, é Ele que nos desperta, é Ele que nos impulsiona, mas cabe a nós responder a esse impulso do Espírito, a esse agir do Espírito, a essa capacitação do Espírito, e avançar com fé.
desenvolvendo a nossa salvação, fazendo o que é o agrado do Senhor. Façam tudo sem queixas nem discussões, diz Paulo, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus. Levem uma vida pura e inculpáveis como filhos de Deus, brilhando como luzes. Em outras traduções assim, brilhando como astros, resplandecente no mundo cheio de corrupção, no mundo cheio de gente corrompida e perversa. No meio dessa geração perversa, há um povo encarregado de ser luz do mundo, sal da terra. Há um povo encarregado de fazer a diferença no meio de uma geração corrompida. Nós, como filhos de Deus, somos chamados para testemunhar no meio dessa geração que é possível viver uma vida diferente. É possível viver uma vida que agrada a Deus, apesar das pressões da sociedade que nos cerca, que não tem compromisso com Deus. Mas aquele que em nós começou a boa obra, é Deus que opera em nós o querer e o efetuar, para que possamos fazer a sua vontade. No capítulo 3, nós estamos chegando ao final. Paulo exorta a igreja a que tenha cuidado com relação aos maus obreiros. 3:2 vai dizer assim: cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Então tinha algumas pessoas que ainda queriam trazer as coisas lá do antigo pacto e obrigar os cristãos a viver conforme o antigo pacto. Eram os maus obreiros que estavam trazendo ensino pervertido para a igreja, e Paulo adverte a igreja: cuidado com eles. Meus irmãos, maus obreiros, eles existem ainda hoje, eles sempre existiram, sempre existiu aqueles que não têm compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, sempre existiram aqueles que estão preocupados com o seu próprio ventre, em encher o seu bolso, em engordar a sua casa, em engordar a sua conta bancária, às custas muitas vezes da fé alheia, e vão distorcendo a palavra e vão criando um mecanismo de atração, e ao mesmo tempo em que vai enganando as pessoas e vai desviando as pessoas do projeto genuíno de salvação em Cristo Jesus, que vem unicamente pelo verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Portanto, nós temos essa preocupação de trazer a igreja para aquilo que a palavra está dizendo, o que realmente está dizendo. Os irmãos vão perceber, sempre eu vou estar lendo a palavra, os versículos dentro daquele contexto, para que os irmãos entendam o que verdadeiramente os apóstolos ensinaram para a igreja como forma de vida. E se nós somos igreja de Jesus, nós precisamos aprender com os apóstolos aquilo que o Senhor requer de nós como igreja do Senhor Jesus. Capítulo 4, Paulo fala da importância da oração e da necessidade de guardar a mente. A importância da oração e a necessidade de guardar a mente. Se nós queremos operar a salvação nossa a cada dia, obedecendo a Deus com temor e tremor, nós precisamos colocar em prática a oração e guardar a mente. O que ele vai dizer com relação à oração? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, e agradecendo-lhe por tudo o que Ele fez. Então veja bem, Paulo está dizendo que na oração nós temos que fazer duas coisas: pedir a Deus aquilo que nós precisamos, e depois agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Temos que entender, Deus está no comando e no controle da nossa vida. Colocamos as nossas necessidades em oração e agradecemos a Deus por aquilo que Ele fez. E Ele continua dizendo:
Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, diz Paulo: concentrem-se em tudo que é verdadeiro. Aí a mente, é guardar a mente. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Ocupe a mente com coisa boa. Ocupe a mente com coisa boa. É isso que Paulo está querendo dizer para nós aqui. Com as coisas que realmente edificam, com as coisas que realmente agradam a Deus. Nós devemos ocupar a mente com coisa boa. Por fim, o testemunho de Paulo, ele encerra com o testemunho dele. E no testemunho dele, ele vai dizer assim: aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Quem está satisfeito com o que tem aqui? Tem gente que nunca está satisfeito com o que tem. Tem gente que sempre está reclamando da vida e da sorte. Pode ganhar rio de dinheiro e não é suficiente para ele. Não é suficiente. Nunca está satisfeito. Tem pessoas que têm muito dinheiro e você pergunta como é que está. Não, as coisas não estão boas não, as coisas estão muito ruins, não tá, né? a inflação, não sei o que e tal, mas está ganhando dinheiro. Então, Paulo vai dizer assim: aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, sei viver na necessidade. Ah, pastor, mas cristão passa necessidade? Passa. Paulo está dizendo assim: eu sei viver na necessidade e também sei viver na fartura. Então cristão também pode ter fartura, pode ter fartura, mas Paulo aprendeu a viver tanto com aquilo que é pouco, como em ter abundância. E ele vai falar assim: aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Então ele está dizendo que viver em qualquer situação tem um segredo. É o segredo que vem com a ajuda do Espírito Santo, que nos ajuda a viver em qualquer situação que nos cerca, independente da circunstância. O Senhor está conosco, cuidando de nós, zelando de nós, nos ajudando. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito, por todas as coisas, por meio de Cristo, que me dá forças. Então ele está dizendo o segredo aí. Qual que é o segredo para viver em qualquer situação? Depositar a confiança em Cristo. É Ele que nos fortalece. Em outras versões fala assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas. Quando ele diz assim, posso todas as coisas, não quer dizer que você pode fazer qualquer coisa. Posso todas as coisas, então eu posso fazer qualquer coisa. Não, eu posso todas as coisas no contexto que ele está dizendo aqui. Eu posso ter necessidade, eu posso ter fartura, eu posso passar por privações, eu posso passar por perseguições, eu posso ser preso, como ele estava preso escrevendo essa carta. Mas eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em Cristo que me dá as forças. As circunstâncias, encerrando, irmãos, as circunstâncias não devem mudar o caráter do cristão. A circunstância não deve mudar o caráter do cristão. Amém?